Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero acolher cada um de vocês com muita alegria. Estamos iniciando mais uma live aqui, dando continuidade com um tema, né, Sentido da Vida, com a professora Heloísa Reis Marino. Eu quero, antes mesmo de acolher a professora, já acolher a Mariana, nossa intérprete de Libras. Muito bem-vindo, Mariana. A Mari, que estaria conosco, não pôde estar conosco, teve um problema, mas a Mariana prontamente atendeu o convite nosso. Muito bem-vindo, viu, Mariana? Que bom, que ótimo. Eu quero também já acolher as pessoas que estão chegando aqui. Estou vendo ali que a Deb Santos já chegou, a Janaína, a Cida Paula, Maria Elisa, Heitor, muito bem-vindo, Heitor. A Luciana Siqueira, muito bem-vinda, Lu. Estou vendo aqui a Maria Clemência, que legal, Maria Clemência, você está conosco também. Olha, certamente vai ser uma noite muito especial, né? A live anterior com a professora Heloísa, a interação foi muito legal de todos os participantes. Recebemos muitas perguntas, né, para a professora Heloísa, inclusive algumas nós já encaminhamos para ela, né, e hoje não vai ser diferente. Eu quero pedir a tua ajuda, já o link da live já está disponível aí, né, já coloquei aqui no chat, copia o link da live, encaminha aí para os seus grupos de familiares, amigos que você participa. Vamos divulgar para que realmente esta noite seja uma noite que alcance muitas pessoas também. E que esse conhecimento, que tem sido um conhecimento muito importante para as famílias nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, durante a semana eu recebi muitas ligações, mensagens de pessoas agradecendo as dicas, agradecendo o conteúdo da live. Então, você pode nos ajudar como? Encaminhando o link da live para os seus grupos, né? Copia aí o link da live para os seus grupos de familiares, amigos, e divulga para aquela pessoa que você lembrou agora dela, né? Lembrou? Encaminha para ela, tá bom? Assim você vai estar nos ajudando também. Eu vou acolher mais algumas pessoas aqui. A Janaína, muito bem-vindo, Janaína. A Munira, nossa, que alegria, Munira. Trabalhei com a Munira, nossa, uma pessoa muito especial. Muito bem-vinda, Munira. A Josenilda está aqui. A Maria Dolores, muito bem-vindo. A Marilene, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Também a Marileide de Jesus, muito bem-vinda, Marileide. Jefferson Santos, eu vou tentar falar enquanto é tempo aqui. A Silvana, muito bem-vinda, Sil. Deixa eu acolher aqui outras pessoas. A Gil, que já entrou aqui conosco. A Roseneide, muito bem-vinda, Roseneide. Olha que legal, as pessoas já estão chegando. Eu quero acolher com muito carinho, viu, gente? Eu só posso agradecer mesmo a Deus por cada um de vocês, pela ajuda, pela participação que vocês têm tido essa interação nessas lives, né, de sábado às 21 horas. Quero acolher também aqui o Carlos, muito bem-vindo, Carlos, amigo, o José Jorge, que bom, José Jorge, muito bem-vindo, Jorge. A Maria Carolina, muito bem-vindo, Carol. Luiz Alberto, nossa, Luiz, muito bem-vindo. A Maria Brandão, muito bem-vinda, minha irmã. Que legal, a família aqui, viu, gente? Minha família em peso, tá? Divulgando aí, parentes, primos, todo mundo divulgando, viu? O grupo da família lá, eu coloco lá o link, todo mundo sai divulgando também. Deixa eu já ver quem que chegou aqui que eu não falei. O Beto, muito bem-vindo, Betinho. A Janaína Nascimento, muito bem-vindo, Janaína. Deixa eu ver outras aqui que estão chegando aqui agora. A Tatiane, muito bem-vindo, Tatiane. Leandro Santos, Léo, muito bem-vindo. A Maria Aparecida, muito bem-vindo, Maria Aparecida, Cida. Que mais? Joelson Ramos, seu Ramos, né? Eita, seu Ramos, nome de guerra aí, viu?
a Kátia, muito bem-vindo, Kátia. Francisca, ei, Fran, muito bem-vinda, viu? Muito bom mesmo. Josenilda, bom, eu vou acolher com muito carinho todos vocês, conforme a gente vai passando aqui a live, a gente vai repetindo alguns nomes aqui, né? Acolho também a Patrícia Amorim. Olha, Paty, muito bem-vinda, viu? Bom, eu já estou me organizando aqui, então, quero chamar a professora Heloísa para darmos continuidade à live parte 2, Sentido da Vida. Boa noite. Heloísa, muito bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Muito bem-vinda. Boa noite. Todos bem-vindos aí. Que bom estar de novo aí com vocês, podendo trocar mais um pouquinho de ideias, né, reflexões sobre o nosso tema, né? Eu quero falar, viu, que a agenda da professora Heloísa é conhecida por todos, é uma agenda muito intensa. Professora, nós somos gratos, de verdade. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender e estar conosco aqui, viu? É uma alegria para mim também. Eu agradeço novamente aí o convite, a confiança. É um prazer poder estar nesse momento com vocês também. Obrigada. Que bom. Professora, antes de iniciarmos, fala um pouco da senhora, porque eu vi que tem várias pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez na live. Fala um pouco aí do trabalho da senhora, se apresenta para a gente um pouco, por favor. Ok. Bom, eu sou psicóloga, né, moro em São José dos Campos e tenho especialização em logoterapia e análise existencial, que justamente trabalha com essa questão do sentido da vida, que por conta disso nos trouxe aqui para esse tema, né? E aqui em São José eu trabalho em consultório, né, tenho atendimentos, né, no meu consultório e também já há mais de 30 anos estudando a logoterapia, comecei também a trabalhar na parte de formação, né, dou aulas nos cursos de especialização em logoterapia, na Sobral, que é a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana, e em outras associações que ao longo desses anos foram nascendo em outros estados ou em outras cidades também. E também trabalho com formação humana, com grupos diversos e comunidades variadas também. Tem sido esse o meu trabalho. Muito bom, muito bom. Professora, nós podemos, até antes de entrar nas perguntas e respostas, seria interessante a gente abordar, dar uma síntese do que é realmente essa questão do sentido da vida, né? Para que nós, para essas pessoas que estão chegando agora, possa entender que talvez quem participou da outra oportunidade, né, no sábado passado, compreendeu bem, mas antes de entrar nas perguntas, gostaria que a senhora pudesse dar aí uma síntese aí para a gente. Tá, ok. Eu vou falar. Eu só queria já dizer, porque hoje passei o dia todo dando aulas também, né, com a nossa turma de especialização. E foi tudo bem, mas agora eu estou vendo aqui que de vez em quando está querendo falhar um pouquinho a conexão. Não sei por quê, porque trabalhamos aí sem problemas. Mas então já estou avisando para pedir desculpas aí, caso aconteça alguma coisa, eu retorno, tá bem? Claro. Bom, a semana passada, então, nós falamos um pouquinho sobre a questão do sentido, né? O que é o sentido da vida? Até por conta dessa especialização, e até digo que foi a especialização que eu escolhi, justamente porque vem ao encontro da visão de ser humano, de pessoa que eu também buscava e que tenho em função da minha formação, dos meus valores, né, daquilo que acredito. A logoterapia traz essa visão de ser humano e, de uma certa forma, poderia definir, como o próprio Viktor Frankl, que é o fundador, criador dessa abordagem de psicoterapia, logoterapia, ele mesmo coloca num dos seus livros, poderia definir o ser humano como um ser em busca de sentido, né? E a partir, então, dessa compreensão de que aquilo que é fundamental, que é primário, vamos dizer assim, que é essencial
na vida do ser humano, no modo de ser do ser humano, é essa busca por um sentido para a sua vida, é que a gente daí entende, é sobre essa ótica que a gente entende também a questão do sentido da vida. E foi isso que nós conversamos um pouquinho na semana passada, né? Uhum. Inclusive, a pergunta veio assim, qual seria o sentido da vida? E aquilo Sim. que eu já esclareci, né, é que nós não Uhum. podemos, a partir da ciência ou de uma linha psicoterapêutica, ou como psicóloga, digamos assim, Uhum. responder essa pergunta de forma universal, qual o sentido da vida para todas as pessoas de forma universal. Esse é um tema das religiões, esse é um tema da teologia, né? Mas, mesmo assim, que é possível responder a partir desse conhecimento do ser humano? Que nós podemos responder o que, não qual, mas o que é o sentido da vida. Então, Perfeito. como que é entendido o sentido da vida dentro da logoterapia análise existencial? O sentido da vida, mais do que ser uma ideia ou uma finalidade como objetivo que nós mesmos escolhemos e definimos para a nossa vida, é mais do que tudo uma experiência que cada pessoa, quer dizer, cada pessoa singularmente, né, pode fazer de descoberta de que sua vida vale a pena, que a sua vida tem uma razão de ser, que eu tenho um para que viver, né? Para que eu vivo, para que eu existo. E quando nós colocamos então essa pergunta, nós estamos falando do sentido da vida, o que dá razão para a minha existência. E para a gente poder entender isso um pouquinho mais de forma concreta, né, eu lembro de algo que falamos também na semana passada, até a partir de uma pergunta Uhum. que, que Viktor Frankl, nos seus livros, retoma também as frases de um rabino de mais de 2000 anos, Sim. que nos ajuda a compreender um pouquinho, né? Ele coloca três perguntas, né? Ele coloca assim: se não sou eu que faço, quem o fará? Se eu não faço agora, quando eu farei? E se fizer só para mim, quem sou eu? Então, essas frases nos ajudam a entender uma síntese do que significa o sentido da vida e como nós podemos descobri-lo de forma concreta na nossa vida, né? Quando nós pensamos nessa primeira pergunta, se não sou eu que faço, quem o fará? Ela remete à minha singularidade como ser humano, né? Cada pessoa é única, irrepetível, nunca existiu nem nunca existirá uma outra pessoa como eu, e, portanto, aquilo que eu sou chamada a realizar e aquilo que eu posso realizar, concretizar na minha vida, em termos de ações, em termos de vivência, em termos daquilo que eu posso dar de mim, ninguém vai poder fazer isso no meu lugar, né? E quando eu percebo na minha vida, dentro do meu contexto concreto, do meu contexto que eu digo, a minha educação que eu tive, as características de personalidade que eu tenho, as aptidões que eu tenho, a história, né, que eu tenho, o contexto seja social, histórico, enfim, eu percebo dentro desse contexto aquilo que concretamente eu e só eu posso fazer e realizar. Eu percebo que minha vida não é em vão, eu tenho algo a realizar, eu descubro uma tarefa na minha vida, né? Eu descubro uma missão a qual eu e só eu sou chamada a realizar. A segunda frase, se eu não faço agora, quando eu farei? Ela me ajuda a entender também que cada momento da vida é uma oportunidade para uma realização. Sim. Cada momento eu não vivo a vida num bloco só, né? Eu vivo um momento depois do outro. Então, a vida é plena de oportunidades, de situações que vão acontecendo no dia a dia e que me trazem a possibilidade de responder diante dela, de realizar algo. E se eu não respondo agora, ou seja, se eu não aproveito essa oportunidade agora, se eu não realizo algo agora, quando eu poderei fazer? Eu não sei, porque nós não sabemos, né, como será o amanhã, né? E a última
pergunta, e se eu fizer só para mim? Quem sou eu? Ela nos ajuda a refletir num outro aspecto que é fundamental na visão de ser humano dentro da logoterapia, análise existencial, que é lógico que não é só da logoterapia, isso está em muitas outras antropologias, mas que tem como centro a pessoa, né? Me ajuda a descobrir que eu não sou um ser fechado em mim, que eu não vivo só para mim, mas que aquilo que faz de mim ser pessoa é a minha capacidade de ir além de mim e de viver por algo ou por alguém, ou seja, na dedicação a um ideal, a uma causa, a um valor verdadeiro, não só aquilo que eu crio na minha cabeça, um valor concreto real, né, que Uhum. existe para além de mim, que me transcende, Sim. ou por amor a alguém, né? Quer dizer, por amor àquela pessoa a qual eu posso me dedicar, e o que é chamado de autotranscendência. Então, se eu não viver essa autotranscendência, se eu não viver dedicada a alguma coisa, mas viver só de forma fechada, egocêntrica, quem sou eu? Ou seja, eu não descubro aquilo que é próprio da minha essência, aquilo que me faz crescer como pessoa, aquilo que me humaniza, né, que faz que eu seja mais humana, ou seja, o que realiza o potencial humano que eu tenho e que me amadurece como pessoa, né? Então, o sentido da vida é essa experiência concreta que nós podemos fazer em muitas ocasiões da nossa vida, mas quando nós descobrimos Uhum. que temos algo a realizar, que a vida nos faz uma pergunta, com aquele Uhum. contexto dentro Sim. do qual eu estou, e que eu posso dar uma resposta, né? E quando eu descubro essa resposta e a dou, a realizo em atos ou em atitudes, eu posso fazer essa experiência, puxa, minha vida tem uma razão de ser, ela não é em vão, né? E isso me planifica, isso me traz felicidade, me traz realização como ser humano. Interessante. Acho que um pouco isso Sim. sintetiza o que a gente colocou também na semana passada. Sim. Sabe que eu ia perguntar para a senhora como realiza esse sentido da vida? Eu acho que a senhora já até começou a responder, que Sim. muitas pessoas às vezes não conseguem entender e lembrar Uhum. aquelas palavrinhas, né, de valor, né, que a senhora falou do valor Sim. criativo, mas se É, poderia falar um pouco dessa questão do valor, porque em tá. meio à pandemia, nós Sim. estamos realmente diante dessa questão de resposta. Eu acho que esse Sim. valor cai bem nesse momento que nós estamos vivendo, né, Sim. professor? É. Então, quando nós pensamos assim, mas como que a gente pode descobrir esse Sim, sentido, né? sim. O que é importante é entender que nós não inventamos, então, um sentido para a vida, nós não prescrevemos sentido para ninguém, porque, como é uma descoberta pessoal, cada pessoa precisa descobrir o sentido para a sua própria vida. E a vida em si, né, a existência em si, ela tem um sentido, né? É, Uhum. nós existimos, como eu falei, não é para nada, né? Mas Uhum. existe uma razão. Mesmo quando nós não descobrimos ainda, a vida não Uhum. perde esse sentido. Eu só, às vezes, não descobri ainda, não desvelei, né? Uhum. Mas, assim, como que eu posso, então, fazer essa descoberta? Existem três tipos, vamos dizer assim, categorias de situações que são próprias da vida de todos os seres humanos, ou seja, qualquer pessoa pode passar por isso, Uhum. aonde nós realizamos alguma coisa e podemos então descobrir esse sentido. Uhum. Portanto, essas situações, que não é de um sentido já único meu só, pessoal, mas que é possível para universalmente, vamos dizer, para qualquer ser humano, nós chamamos essas possibilidades de situações universais de sentido e, consequentemente, de valores, né? Dentro da logoterapia análise existencial de Viktor Frankl, ele chama isso são valores. É, e valores aqui, independente daquela axiologia da filosofia, né, de valor Uhum. relativo, absoluto. Ele fala, não, as situações da vida. Quais são as situações da vida que geralmente as pessoas descobrem que sua vida vale a pena? Sim, A primeira categoria, então, ele vai chamar de valores criativos, ou sim. seja, todas aquelas circunstâncias onde eu posso dar alguma coisa de mim, com o meu modo único e repetível de ser, com a minha singularidade, com as minhas aptidões,
com a minha inteligência, com a minha afetividade, quando eu posso dar algo de mim na realização de algo, um trabalho, alguma coisa que eu posso fazer por alguém que enriquece aquele contexto daquela pessoa, a vida da pessoa, ou de uma comunidade, ou da sociedade como um todo, né? Uhum. Ou seja, quando eu realizo algo, eu crio algo, né, com essa minha doação aqui de ser, né? Uhum. Eu estou criando algo, eu estou realizando, então, um valor criativo. Ou seja, a vida me traz essa possibilidade, mas enquanto é uma possibilidade, isso não é concreto ainda, porque não é uma realidade. À medida que eu faço, que eu dou a minha resposta e realizo, e realizar significa tornar real, eu coloco isso na minha vida, na minha existência, na minha história, aquela possibilidade passa a ser uma realidade. Por isso a gente diz, eu realizo um valor, né? Nessas circunstâncias onde eu posso dar de mim, eu posso fazer essa descoberta, porque aí eu percebo a minha unicidade, essa minha singularidade, e vejo, puxa, para fazer isso a minha vida vale a pena, né? A segunda categoria é a categoria que a gente chama de valores vivenciais. Sim. Não só nas situações onde eu dou de mim, mas eu também posso acolher, receber em mim, de vivências que eu posso ter na vida, algo que enriquece a minha própria vida. Por exemplo, no encontro verdadeiro com uma outra pessoa, onde eu descubro a pessoa na essência dela, não a vejo como um objeto, por exemplo, da satisfação das minhas necessidades, mas eu vejo ela como o valor que ela é também, que ela pode vir a ser. Isso é o encontro verdadeiro entre pessoas. Nesse encontro, isso também me enriquece, enriquece a minha vida e, portanto, também me ajuda a descobrir o sentido da vida. Que Ou ótimo. situações que eu posso receber esses valores da vida, por exemplo, a contemplar algo que é belo, a beleza da natureza, ou a beleza da arte, né? Então, são situações que eu acolho em mim, essas essências também, a gente pode dizer assim, e que Uhum. também me ajuda a descobrir, puxa, vale a pena viver para encontrar aquela pessoa, para ouvir aquela música, né, que me preenche também. E é uma experiência totalmente humana, especificamente humana. Um animal não é capaz de contemplar essas o belo, né, a verdade, né? E então essa vivência também me ajuda a descobrir o sentido. Sim. E por último, Sim. e que também nos ajuda nesse momento, né, de pandemia, Perfeito. existem aquelas situações onde nós nos deparamos com os limites da vida, né? Sim. É, a gente diz assim, né, existem as tragédias da vida, e Sim. isso não é só de Viktor Frankl, outros filósofos também já colocaram, mas assim, existem situações que todo ser humano um dia vai passar na vida, que pode ser de dor ou sofrimento, todo mundo um dia vai sofrer, todas as pessoas um dia vão errar, porque nós somos falíveis também, vão experimentar culpa. Sim. E todas as pessoas um dia vão morrer, nós estamos dentro da transitoriedade da vida, né, no tempo. Essas são, ele diz, são tragédias porque, assim, são situações trágicas, das quais nós não Sim. podemos fugir, mas trazem sofrimento, aquele sofrimento inevitável, lógico, aquilo que nós não podemos evitar, porque o que Uhum. podemos evitar devemos, né? Senão seria Uhum. masoquismo, mas Perfeito. essas situações de sofrimento, elas não tiram o sentido da vida, pelo contrário, elas nos convocam a mudar a nossa atitude quando nós não podemos mudar aquela situação, né? Então, esse apelo, essa convocação, que aquela situação que me confrontar com aquele limite me traz, me faz com que eu me supere, que eu responda num nível, vamos dizer assim, maior, mais profundo, né? Mais humano, naquilo que é mais propriamente essencial na minha vida. E, portanto, essa mudança de atitude, o que significa que essa mudança? Não me colocar só como vítima da situação, mas como um Sim. protagonista. O que eu posso fazer nessa situação? Diante de uma perda, diante, sei lá, de uma doença, diante das limitações que a própria pandemia traz, eu não posso sair agora, ou então eu
perco, sei lá, entes queridos, ou nós vemos o sofrimento de outras pessoas, não podemos mudar. Mas a que isso me convoca? Que resposta eu posso dar dentro dessa situação de limite? Entendi. Como que eu posso tirar o melhor mesmo daquela situação que não é tão boa? O ser Uhum. humano tem essa capacidade de superação. Então, Sim, quando ele realiza isso, essa atitude, né, de protagonista e dá essa resposta, ele descobre o sentido também desse sofrimento. E perfeito. isso o ajuda a descobrir o sentido da vida, né? Se a vida tem sentido, ela tem em todas as circunstâncias, e Uhum. mesmo no sofrimento. Interessante. Professora, eu gostaria de dar uma pausa na fala da senhora e a gente acolher Sim, algumas pessoas. ótimo. Eu estou vendo aqui que tem o Ângelo, a Milena está aqui conosco, a Lúcia, Sim. a Eliana, o Marcos, a Gláucia. Estou olhando aqui também a Luciane, a Aldice, a Sandra, o Nildo, a Denilza, que mais? A Maria, Maria de Lourdes, Maria Vaz, Luiz Vieira, um amigo meu, Luiz Vieira, engenheiro, a Cleide, a Angélica, a Irene, a Benícia, eita Benícia, hein? A Lucineide, a Maria Helena, olha, Maria Helena, muito bem-vinda, viu? Também o Isaías, muito bem-vindo, o João Carlos, a Patrícia, a Yolanda. Bom, professora, tem muitas pessoas. Eu quero, Que assim, já bom. quero aproveitar aqui e pedir para você que está acompanhando a gente, copia o link aí, nos ajude a divulgar essa live. Olha, é um conteúdo, principalmente agora nós vamos entrar aqui numa pergunta que tem a ver com tudo que nós estamos passando na pandemia, né? E vai contribuir certamente com muitas famílias. Então, copia o link da live, encaminha aí para o grupo da sua família, dos seus amigos, aquela pessoa que você lembrou, que você conhece, envia agora, né, para essas pessoas. E também, conforme a gente vai ouvindo a professora, vamos interagir também. Você pode colocar a tua pergunta, se não for possível responder hoje, pode ter certeza que eu vou enviar para a professora Luísa, ela vai estar respondendo, e assim que a gente obter a resposta, vamos encaminhar para você. E também você pode colocar alguma experiência que você teve aqui no chat aqui, tem um espaço para você escrever, né? A professora Luísa tocou num assunto muito profundo agora, que é essa questão, às vezes tem situações que nós não podemos fazer nada, mas a gente pode mudar a nossa atitude. Então, se tiver também uma situação que você vivenciou, que você queira partilhar conosco, saiba que conhecer você um pouco mais, com certeza vai nos ajudando a descobrir mais sentido, né? Porque são trocas, né, de valores, de experiências, e a gente vai crescendo junto, tá bom? Então, peço para que você copie o link aqui da live, encaminhe aí para as pessoas que você conhece. Bom, dito isso, eu quero, assim, professora, trazer uma pergunta que tem muito a ver com essa questão da pandemia. Tem uma Uhum. pessoa aqui que me perguntou sobre essa questão do vazio existencial. Existencial. Confesso para a Tá. senhora que é um tema que eu acredito que vai tocar em muitas pessoas, famílias e tudo mais. Uhum. Se pudesse falar um pouco desse vazio, Ok, como se dá, por favor, fique à vontade, professora. tá bem. Bom, abraços antes de tudo para todos que chegaram, né? Conheço algumas pessoas também. Abraços Sim. aí para o pessoal. A semana passada estava lá as pessoas de Guarulhos, né? Que O também mandaram um oi. pessoal de É, Guarulhos gosta muito da senhora, pedir para a senhora mandar um abraço. então vai aí meu abraço para todos, né, os de Guarulhos, mas também para os De outros, né? todos. Sim, sim. Bem, a questão do vazio, né? Se o sentido, a busca do sentido é aquela sede, vamos dizer, que move também a nossa vida, porque precisamos descobrir por que vivemos, precisamos descobrir para que trabalhamos, para que nos relacionamos, ou para que até mesmo sofremos, né? Quer dizer, qual que é o sentido disso na nossa vida?
é natural que o ser humano sofra quando falta esse sentido, né? E esse sofrimento pela falta do sentido, da descoberta do sentido na nossa vida, traz consequências também. Então, quando uma pessoa não fez essa descoberta, quando falta o vazio, vai faltar também o que a gente vai chamar assim das consequências da descoberta de sentido. Quando eu descubro o sentido da minha vida, eu não só sou feliz, né, aquilo me planifica, me dá essa vivência, puxa, a vida vale a pena, como também me dá, o sentido me dá força para os enfrentamentos, para a realização de tudo na minha vida e Uhum. também para suportar o sofrimento, como nós falamos. Quando eu descubro o sentido, eu também tenho essa força para a superação, para o enfrentamento, além da força para a própria realização. Sim. Agora, quando eu não descubro o sentido, essas consequências, vamos dizer assim, esses efeitos não aparecem, não se dão. Uhum. Portanto, é aquele momento que falta essa experiência da felicidade, é o momento que falta também descobrir a força para enfrentar o dia a dia, as dificuldades, enfim, não só as coisas até naturais, um trabalho, Uhum. as realizações, como, sobretudo, para enfrentar o sofrimento. Sim. Portanto, o que acontece com o ser humano quando essa busca de sentido, essa vontade de descobrir um sentido na vida é frustrada, Uhum. ela pode gerar essa sensação de vazio, né? Essa Sim. sensação de vácuo interior, essa falta que faz. Sim. E essa experiência de vazio, que pode se iniciar com uma sensação de tédio, de falta de ânimo para as coisas, e de iniciativa, inclusive, para me projetar em alguma coisa na minha vida, também pode ter consequências mais graves, porque quando eu descubro o sentido, eu também descubro o que eu devo fazer em cada momento, a melhor resposta a dar em cada momento. Isso significa descobrir o meu dever ser, a minha tarefa, vamos dizer assim, a minha missão, né? Sim. Portanto, quando eu não descubro o sentido e tenho essa experiência de vazio, eu também perco de vista o meu valor como pessoa, a minha própria identidade, o que eu devo fazer também. E aí o que pode surgir aí é desorientação, né? Não saber para onde ir, como viver, e isso pode, inclusive, se ele se instala, né, essa experiência de vazio se instala durante muito tempo, pode gerar até algum transtorno, algum distúrbio. Mas Sim. assim, o vazio existencial, então, ou seja, não é uma frustração, por exemplo, para aquelas coisas que não dão certo na minha vida, que eu gostaria que desse certo, não dão, Sim. para aquelas expectativas que eu tenho das pessoas e que elas não correspondem. É um vazio, se chama existencial, porque é um vazio em relação à minha própria vida, né? É uma sensação profunda de que a vida não tem para Sim. quê. E Sim. essa vivência, então, essa experiência, vamos dizer, de vazio, não é uma doença, não é uma patologia, porque Sim. ela está revelando também algo que é propriamente humano. Só o ser humano que busca sentido para além de si, que é capaz de ir além de si, buscar uma razão para a sua existência, é que pode ter essa experiência também da falta do sentido. Entendi. Então, é um fenômeno humano, a gente pode dizer. Porém, se ele permanece, aí sim ele pode vir a ser a raiz de uma futura patologia também, né? Entendi. De algum transtorno, alguma dificuldade. E que, em muitos casos, o que pode acontecer é até mesmo uma depressão, Sim. já não com causas orgânicas, biológicas, né, físicas e nem psíquicas, mas por conta dessas questões existenciais. Uhum. Assim, mas quais são as manifestações que a gente vê hoje na vida assim, própria, praticamente, das consequências, né, desse vazio? Para a gente falar isso, é interessante contar uma historinha que Viktor Frankl mesmo conta nos seus livros, contava nas conferências também que ele Uhum. dava,
de uma viagem que ele fez uma vez para os Estados Unidos, e sim. ele precisou pegar um táxi para levá-lo no local que teria a conferência, que ele daria, e o título que pediram para essa conferência era sobre a juventude americana. E a pergunta era uma pergunta, né, esse título, que Frankl nem queria que fosse assim, mas eles insistiram, e a pergunta era: está louca a nova geração americana? Ou seja, os jovens estão loucos, né? E o taxista, conversando ao longo do caminho, começou a perguntar: quem é o senhor, porque, né, um europeu, né, vindo de Viena, falar aqui nos Estados Unidos, tal. E aí Frank disse para ele: olha, me chamaram aqui para falar sobre um tema, mas que o senhor, como americano, talvez saiba melhor do que eu. Uhum. Qual que é o tema, né? E aí Frank falou para ele: o tema é esse, está louca a nova geração americana? Aí o taxista respondeu: é lógico que está. Eles estão loucos. E aí completou, né? Porque eles se drogam, eles se matam uns aos outros e depois se matam a si mesmos. E quando Frank ouviu isso, ele disse: aqui ele fez a síntese das consequências do vazio existencial, da falta de sentido na vida. Né? Então ele fala: tem três situações que nós vemos, e isso Frank dizia lá atrás, mas a gente vê como é atual, né? Sim. Até hoje a gente vê talvez um pouco mais diferenciado, mas essas situações Uhum. daquelas pessoas que, por exemplo, buscam fugir da realidade, que não conseguem enfrentar, que não têm aquela força para enfrentar, porque estão vivendo essa falta de sentido, né, esse vazio, buscando, sei lá, substâncias alucinógenas, ou buscando se entorpecer em situações, seja ou no álcool. Hoje, com a sofisticação, não era isso no tempo de Frank, mas hoje tem, buscando fugir da realidade na virtualidade, né? Sem saber, sem descobrir a sua identidade, quem é a pessoa, fica muito mais à mercê do que os outros acham que ela é. Então parece que o meu valor vai estar muito em função daquilo que os outros curtem do que eu postei, ou então eu fujo nos jogos, nas distrações da vida virtual, porque aí eu não preciso enfrentar a realidade. Ou eu fujo, sei lá, na busca do prazer, muitas vezes do prazer pelo prazer, as relações superficiais entre as pessoas, enfim, buscando a drogadicção, né? A situação de fuga da realidade, de entorpecimento. A segunda categoria, né? Eles se matam uns aos outros, dizia o Sim. taxista. Sim. Então, Frankl diz, a gente percebe que essa falta de vazio leva a um acento da agressividade entre as pessoas, não percebendo, descobrindo o próprio valor. É muito difícil que eu descubra o valor do outro, da vida do outro. Então, cresce muito a, a violência na relação entre as pessoas, né? As pessoas são cada vez mais agressivas, os desencontros, seja no trabalho, no trânsito, na política, em várias, na família, né? Se perde o respeito pela vida e pela pessoa. E a terceira, aquela que eu já citei, se matam a si mesmos, é a problemática da depressão, O e que professor, muitas vezes pode chegar até o suicídio, né? antes de Sim. entrar nessa terceira, tem Tá. uma frase antiga, né, que a gente fala: entre marido e mulher, ninguém pode pôr. Ah, sim, No caso, se encaixa nessa segunda sim, situação, né? exatamente. Se Isso, encaixa. isso É, é verdade, essa frase, ou a gente tem que quebrar esse. justamente precisa quebrar. Isso É é quebrar, porque né? as pessoas vão se acostumando com essa agressividade nas relações, né? Sim, sim. Então parece que ser agressivo, ter que ser competitivo, que perder o respeito é uma coisa que faz parte do trabalho do chefe para com o seu colaborador, faz parte do meio que é competitivo, sei lá, político, e também dentro da família, né? As pessoas se acostumam assim, mas marido e mulher brigam mesmo, por isso em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E Sim. a gente costuma dizer isso, às vezes você escuta, sei lá, no apartamento vizinho, as pessoas brigando, ou vê isso na rua, mas
as pessoas não pensam, é um problema deles, isso é normal, então eu não tenho que interferir. E o que é importante a gente entender, não é normal, né? Uhum. Uhum. Se torna comum, justamente porque o vazio é uma coisa que se alastra, né? Muitas pessoas perdem de vista o sentido e o valor, não só da sua vida, como do outro também, infelizmente. Se acentua, então, essa agressividade entre as pessoas e parece que então é normal. Não, é comum, mas não normal. E a gente, então, não pode banalizar essa questão da agressividade e da violência. Nós precisamos olhar com responsabilidade e ajudar, inclusive, as pessoas quando se encontram nessas situações, né? Poxa, E, interessante. e, ou seja, não podemos nos acostumar com aquilo que não é a essência do ser humano, né? Claro. A essência do ser humano é a capacidade de transcender a si mesmo e reconhecer um outro ser humano também como pessoa, naquilo que ele pode vir a ser. E a gente precisa se ajudar a se humanizar cada vez mais nos nossos ambientes, né? Viver de Claro, forma mais humana nos nossos ambientes. claro. E a última, então, Sim, categoria, como eu disse, a problemática da depressão, sim. quando a pessoa perde assim o ânimo, né, pela vida, pelo fato de não acreditar que vale a pena viver por alguma coisa, porque ela não descobriu. Algumas vezes, não é sempre, mas podendo chegar até mesmo à problemática do suicídio, né? É Sim. lógico que o suicídio é um problema seríssimo, grave, que não tem só uma questão do vazio existencial como causa, mas Uhum. sem dúvida tem como pano de fundo essa questão aí da falta do sentido da vida, né? E interessante, falando em termos de pandemia, não sei se era já isso que você ia Sim, perguntar, por né? favor. Porque na semana passada as pessoas, né, você perguntou quais são as queixas que as pessoas estão tendo, né? Sim, E sim. eu até falei que uma queixa que a gente está vendo hoje muito comum é o desânimo, né? Entre Sim. as pessoas, pelo fato delas estarem confinadas aí, de não estar podendo fazer as coisas, né, como sempre, como todo mundo está dizendo, o normal aí que está mudando, Uhum. e dentro disso, as pessoas vão perdendo de vista, assim, pelo fato de não saber até onde isso vai, quando vai acabar, é, não saber como fazer nessa situação, ou seja, tudo isso traz uma insegurança e Sim, que a pessoa fica muito focada, olhando para os próprios limites, sim. para aquilo que ela não pode realizar, e isso vai desanimando, né? Consequentemente, não necessariamente é uma situação de vazio existencial sempre, mas Uhum. se ela ficar focada muito nisso e não se dedicar a alguma tarefa, não buscar qual é a oportunidade que ela tem nessa circunstância de pandemia, sei lá, para ajudar alguém, para realizar um trabalho, para ler aquele livro que ela queria antes e não tinha tempo, para socorrer aquelas pessoas que precisam dela, se ela está numa situação, né, mais próxima dessas necessidades. Ou seja, Sim. se ela não sai de si para essas realizações, ela ficando voltada só para olhar para os limites ou para aquilo que ela não pode, sem dúvida ela vai perder de vista o sentido. Sim. E então, vamos dizer assim, tem mais riscos aí para um vazio, né? Então, a estratégia é realmente reconhecer os limites, aceitar, ou seja, perceber que ele existe, mas mudar a própria atitude diante dele. A que esse limite me convoca? O que eu posso fazer dentro desse contexto, né? Existem Uhum. muitas oportunidades para descobrir o sentido, realizar o valor e não ficar aí como uma presa de um possível vazio também, ou do desânimo dentro dessa situação da pandemia, né? Professora, a senhora dizendo assim, nós recebemos aqui dois testemunhos. Tem Sim. O Miguel Scarpelli, ele fala assim, olha, com essa pandemia, minha vida mudou radicalmente. Uhum. Minha tarefa hoje é cuidar dos meus filhos. Eu acredito que ele tenha perdido o emprego, Sim. cuidar dos meus filhos e procurar dar melhor
o melhor para eles. O sentido da minha vida está em fazer o próximo feliz. Isso é o melhor remédio para preencher o vazio. Uhum. Olha que legal. E aí, um Muito. outro testemunho, que é da Malu Moraes, ela diz assim: eu moro sozinha e nessa quarentena, muitas vezes me sinto depressiva e vazio, como que um vazio dentro de mim. O que a professora está falando está me ajudando a entender este vazio. Olha só que interessante, professora. As pessoas estão passando por situações difíceis, mas em vez de falar, olha, não acabou tudo, não, calma aí. Como eu vou me colocar? Qual é a minha atitude diante do que a vida, né, como a senhora falou, está me convidando agora? Me convoca, né? Me exato. convoca E, agora. inclusive, é importante esse testemunho, obrigado aí, né, para as pessoas que enviaram, entender isso, é natural também, faz parte da vida até a gente, em algum momento, diante dessa circunstância, desanimar, ou experimentar realmente que falta, como eu falei, isso não é doentio, é normal, isso sim é normal, mas isso também nos convoca, é isso que a gente precisa ver, mesmo quando bate aquele desânimo, entender, peraí, eu não tenho culpa por isso, é natural que isso aconteça, mas o que eu faço diante disso, né? Eu tenho que ter uma atitude para a superação, para o enfrentamento disso, e com realizações, tem muitas coisas que a gente pode realizar, desde as pequenas até as mais heróicas, vamos dizer assim, nessa situação, né, de pandemia. Né? E lembrei aqui que tinha até uma pergunta que vocês já tinham enviado, Sim, que alguém dizia assim, que Frankl falava, citava, né, costumava repetir a frase de Nietzsche, né, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né, e a perfeito. pessoa que perguntou foi o Leandro, né, que perguntou, Sim. esse porquê é o mesmo que o sentido? Sim, é o mesmo que o sentido. Frankl citava essa frase para dizer, quando eu tenho um porquê e um para quê, ou seja, eu sei para que eu estou vivendo, eu tenho uma razão para essa vivência, eu tenho essa força para enfrentar qualquer como, ou seja, qualquer circunstância. Né? Apesar das circunstâncias serem difíceis, eu vou encontrar força para enfrentá-la, para superá-la, e não vou ficar entregue somente. E aí acho que dá para responder outra pergunta que tinha sobre o medo, né? A raiva e o medo, né? Alguém tinha Isso. colocado, porque a gente citou. Sim. A raiva e o medo, o desânimo, essas sensações que nós falamos, elas são psíquicas, né? E são reações naturais dentro dessas situações que nós vivemos, né? Uhum. O medo, por exemplo, a angústia dentro das incertezas, das inseguranças, e mesmo fora, em outras situações, a raiva naquelas circunstâncias em que as nossas necessidades não são atendidas da forma como a gente gostaria, independente de qual seja aí o motivo, né? Na realidade são fenômenos, sensações e são emoções, elas são psíquicas e que são importantes porque nos ajudam também a nos ligar na vida, a perceber a vida, mas nós não somos só um psiquismo, né? Essa não é a nossa essência. E essa capacidade que nós temos de ir além de nós em busca de sentido é também aquela que me faz ser um ser livre. Livre quer dizer não livre das emoções, livre dos impulsos, livre dos condicionamentos, dos determinismos da vida, mas livre para tomar uma atitude diante disso, para me posicionar diante disso. Sim. Então, assim, não é aquilo que eu sinto que me determina, mas o que eu faço com aquilo que eu sinto, porque como um ser livre, eu sou livre diante do que eu sinto, eu posso tomar uma atitude. E é justamente isso, mesmo na pandemia, eu estou aqui, estou desanimada, é natural, isso aí é uma reação psíquica à Uhum. circunstância que nós estamos passando, mas isso não me determina, ou seja, me condiciona, mas não determina. O que eu faço com isso? Como eu vou então agora a agir, não só reagir, a agir, ter uma atitude diante disso que eu estou sentindo. Nós temos então essa capacidade de ir além. E é esse exercício que inclusive nos amadurece. Por isso que nós podemos crescer mesmo diante das situações que nos causam sofrimento, que são difíceis, que são adversas, né, na Sim, nossa sim. vida. Né? Muito bom. Então, Eu quero, já foi. professor,
Sim, enquanto a senhora até olha uma outra pergunta, eu quero acolher aqui também. Sim. Muitos amigos aqui de um bairro próximo aqui, que é a Vila Natal, muitos amigos Uhum, também do Jardim São Bernardo. Nós também temos amigos aqui de um bairro chamado Interlagos também, que estão uhum. participando. Tem os amigos nossos aí do Santo André. Eu quero acolher também a Ediva, a Vanessa, o Cristiano, a Ivonice, o Rodinei, a Adriana. Olha, também quero acolher também o padre Edivan. Olha, abraço à professora Heloísa, o padre Edivan, Edivan. Padre Edivan, grande abraço. Olha, ele Grande tá, amigo, há muito tempo não vejo. que ótimo, então recebe Que bom que está aí. Grande abraço, Padre Edivan. muito Sua bem-vindo, muito bênção. bem-vindo. Isso é bênção, padre. Também quero acolher aqui também a Rosa Santos, a Francisca Pereira, o Heitor, da Vila Natal, até os amigos de lá, o Danilo, de São Bernardo, a Leandra. Também quero acolher também a Val Delon, Rosineide Silva, o Zenildo, um amigo nosso aqui dos Três Corações, a Samira. Abraço à professora Heloísa. Samira também mandando um abraço. Abraço, Samira. Abraço para todos vocês. E Que acolho bom. também a Renata de Camargo, também a Mara Fagundes, a nossa querida amiga Mara, toda a família, o Silvio Macedo. Silvio, muito bem-vindo, meu irmão. Bom, professora, muitas pessoas participando, eu acredito que você Uhum. pode nos ajudar mandando o link da live para outras pessoas que você conhece. Se a gente fizer esse exercício agora, faz esse exercício aí. Pega o link aqui, encaminha para aquelas pessoas que você conhece, porque a live ela vai ficar gravada na página do meu Facebook. Então, mesmo que a pessoa não tenha ouvido toda a live, ela pode depois voltar lá na página, vai estar gravado. Então, encaminha para que a pessoa saiba que ela que está tendo essa oportunidade, é algo que vai ser fundamental para a vida dela, para o dia a dia. Então, nos ajude aí a divulgar essa live, tá? Professora, eu não sei se na sequência a senhora viu alguma outra pergunta que a senhora encaixa aqui agora nesse momento, mas tiveram várias, inclusive como é que a gente pode até educar os nossos filhos, né, Sim, com essa uhum, metodologia que a senhora está falando, entra aí sim. em questões familiares. Eu não sei o que a senhora É. pensa e como é que a senhora pode É, nos ajudar. enfim, na realidade, a pergunta foi colocada como a gente poderia ensinar a logoterapia para as crianças. Não é Sim, o caso de ensinar a logoterapia para as crianças, sim, e claro, nem mesmo ensinar a logoterapia como abordagem, como teoria, digamos assim, ou como antropologia, assim, sim, como conceitos para as pessoas. sim. Mas, a partir dessa compreensão do ser humano, sim, existe muito que essa visão pode contribuir, né? Como eu falei, a logoterapia ela nasce fundada por Victor, criada por Viktor Frankl dentro do campo das psicoterapias, mas pela sua visão de ser humano, pela sua antropologia, ela é base não só para outras linhas, como também para outras áreas, como a educação, o desenvolvimento humano, gestão de pessoas, saúde, enfim, né? Uhum. Várias áreas. Então, se nós pensamos dentro de casa com as crianças, o que muitas vezes acontece é que as próprias famílias nem sempre elas são formadas com essa consciência de que o outro, aquele filho que vem, ou mesmo o outro que está do lado dela, é uma pessoa única e irrepetível, com esse vir a ser, com esse potencial. Então, a primeira coisa é a gente descobrir realmente quem nós somos, né? A essência, aquilo que é propriamente humano. E quando vem o filho também entender isso. Muitas vezes as pessoas acham nas famílias que a criança nem tem muito consciência de nada, ela não entende, ela não sabe, e por conta disso, a educação fica só em termos dos condicionamentos, né? O que pode, o que não pode, o que eu vou premiar ou reforçar e o que eu vou punir, e, enfim, para evitar os comportamentos. É Sim. lógico que nós somos seres também condicionados, estamos dentro de um contexto que os condicionamentos também fazem parte da nossa vida. Mas Uhum. aí a gente muitas vezes perde de vista ou esquece da essência, né? De ajudar a criança a descobrir que ela é livre para ter uma atitude,
Não que ela é livre para fazer qualquer coisa, porque às sim. vezes os pais também podem achar isso, né? Eu quero criar meu filho diferente, então ele que tem que escolher, ele tem que decidir, ele pode fazer qualquer coisa. A liberdade, essa capacidade do ser humano de ter uma atitude, não é, uma arbitrariedade, fazer qualquer coisa. Também não é uma onipotência, eu posso fazer tudo. É importante para a criança perceber que existem limites, perceber que existe outro para ser respeitado, e isso por quê? Porque isso não só, além de respeitar o outro, a faz crescer. É um exercício de liberdade também me posicionar diante dos limites, né? Aceitar, inclusive, os limites da vida. Então, ajudar a criança desde pequena a pensar no para que aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela pede, ajudá-la a exercitar a própria liberdade, a decisão, né? E junto com a liberdade, o que é imprescindível, a responsabilidade, né? A liberdade no ser humano, como a gente diz na logoterapia, não é uma liberdade dos impulsos, dos condicionamentos, dos limites, Uhum. é uma liberdade para, para dar a minha resposta pessoal. Eu posso dar a minha resposta, eu posso ter uma atitude. Então, exercitar nas crianças, ajudá-las a descobrirem que elas podem dar a resposta pessoal delas e que isso é importante. Uhum. Ajudá-las a descobrir que existem valores pelos quais elas podem viver, né? Muito bom. Lembro uma vez, com uma experiência assim, com um sobrinho, já uns anos atrás, hoje, graças a Deus, já adulto, Uhum. encaminhado, mas que era pequeno, e Uhum. ele começava a perguntar em relação a, ao meu trabalho, mas porque ele dizia assim, eu vou fazer tal coisa, eram as brincadeiras assim, eu vou fazer tal coisa para ver se depois eu ganho lá um dinheirinho para isso, para aquilo, Uhum. conversando um pouquinho com ele, dizia assim, olha, você já, né, já pensou porque, por exemplo, teu pai trabalha, tua mãe trabalha, eles também vão ganhar lá, vamos dizer, o dinheiro para ter a casa, né, de vocês, para as coisas, mas eles, antes de tudo, podem ajudar alguém com aquele trabalho, eles podem contribuir para a vida de outra pessoa com aquilo que eles fazem. E foi Uhum. muito interessante que ele era pequenininho, mas ali dentro da brincadeira dele, ele percebia assim, puxa, então não é só para ganhar o dinheiro, né? Ou seja, Uhum. perceber também os valores, eu posso fazer alguma coisa por alguém, né? Então, até mesmo essa descoberta da própria autotranscendência. Lógico que não precisa ensinar o nome nem o conceito, mas Sim. assim, que vale a pena viver não só para si, mas que a gente tem toda uma riqueza para dedicar-se a alguma coisa. E isso não significa que às vezes as pessoas, quando a gente fala disso, pensam assim, mas então eu tenho que esquecer totalmente de mim, eu tenho que nunca mais pensar, como se eu fosse me aniquilar ou coisa do tipo, né? Não, é até entender que é isso que me faz crescer, que é isso que me faz descobrir a minha verdadeira identidade, é isso que me amadurece também como pessoa, né? Sim. Nessa dedicação. Isso nós podemos ensinar as crianças desde pequeno, Olha que né? ótimo. Muito Não bom. só ensinar a ser competitiva, Sim. a brigar, a gente pode ensinar a educar para a responsabilidade desde pequeno, né? Claro, claro. Muito bom. Professora, olha, eu confesso que eu estou muito feliz, né, com a presença da senhora, né, com essa oportunidade de ouvi-la. Eu acredito que todas as pessoas que estão participando aqui chegaram outras perguntas, tem perguntas aqui novas, né? Mas eu quero, assim, também ser fiel ao nosso horário. Eu quero, assim, Sim. agradecer muito, muito mesmo a senhora. Uhum. Quero agradecer essas pessoas que puderam participar conosco, interagir, contar o testemunho. Eu só posso agradecer, porque é uma experiência mesmo, é uma troca, né? Esse relacionamento aqui que estamos tendo, essa oportunidade de interagir em meio a toda essa realidade de isolamento, isso faz com que nós possamos nos transcender, né, professora? E ao Sim, encontro sim. do outro, né, em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, eu sou muito Uhum. grato a você que participou conosco,
você que vai continuar também nos ajudando, enviando esse link para outras pessoas. E a senhora, a professora também, a Mariana, né, que encarou esse desafio aqui, né, Mariana? As pessoas que também está acompanhando conosco, né? Pessoas que são mudas, surdas, que foram apresentado para elas que teria uma pessoa como intérprete, né? Então, Mariana, eu quero agradecer você, o seu sim, e a você, professora, e puder fazer as suas considerações finais, inclusive falar onde as pessoas podem te encontrar. As pessoas estão perguntando Sobral, o que é Sobral? Então, puder falar um pouco mais aí e concluindo. Duas coisas, porque me cobraram na semana passada que eu não falei do meu encontro com o Frânquio, né? Sim, e as pessoas deixaram isso porque tinham perguntado, mas assim, essa é uma história mais longa, então eu vou dizer assim muito rapidamente, por conta do horário, fica para um futuro, né? Sim. Mas eu só queria dar uma palavrinha, porque as pessoas podem também ter um encontro, vamos dizer, buscando ler aquelas coisas que podem ajudar a descobrir a vida de Frank. É lógico que quando eu ouvi falar da logoterapia, eu estava estudando ainda a faculdade e nenhum professor meu conhecia, era muito pouco conhecida mesmo. E então, quando você encontra aquele pensamento que corresponde àquilo que você pensa, você quer, e sobretudo podendo lidar com isso na profissão, a gente quer buscar isso. E eu, então, comecei a buscar livros e tal, e fiquei sabendo que Viktor Frankl estaria no Brasil para o primeiro encontro latino-americano de logoterapia, pela primeira vez, através até do Conselho de Psicologia, que passaram para o presidente do conselho no ano conhecia a logoterapia, e quando eu vi aquele convite, eu falei, eu preciso ir, fui para Porto Alegre, lá realmente vi Frank, vi as conferências, mas eram 1.000 pessoas, né? Então, ali. Mas depois, um ano, meio, quase 2 anos depois, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência morando na Itália, e conversando com a pessoa, com a família com quem eu morava lá, sobre aquilo que eu estava aprendendo, estudando, fui lá para estudar também a logoterapia, essa pessoa comentou com um médico amigo, e coincidentemente, no ano seguinte que eu cheguei, um discípulo de Frank, um aluno dele, representante da logoterapia na Itália, e padre, inclusive, Eugênio Fisotti, ele estava lançando um livro, e Frank viria para o lançamento desse livro. Esse médico amigo dessa minha amiga ganhou um convite, passou para ela passou para mim, eu fui. Então, o meu encontro mais pessoal foi nessa sala, que tinha umas 50 pessoas, então pude ir, conversar um pouquinho, mais ou menos, as línguas diferentes, né? Tirar foto, aquelas coisas. Mas, assim, o que é importante para as pessoas que querem também conhecer, o importante não era só o fato de conhecer uma pessoa famosa, era encontrar aquela pessoa que teve uma vida coerente com aquilo que propõe, né? Isso a gente percebia na pessoa de Viktor Frankl, nos olhos dele, assim, nas atitudes, no acolhimento com as pessoas, na generosidade. E isso, para quem então quer conhecer, existe um livro que Frankl, como judeu, teve alguns anos presos em campo de concentração, depois como sobrevivente, ele escreveu a experiência dentro do campo. Então está no livro que se chama Em Busca de Sentido. Então é a primeira leitura que eu indico para as pessoas que querem conhecer. Lógico que ele fala um pouco ali da experiência, mas tem uma partezinha dos conceitos principais da logoterapia. Esse livro Em Busca de Sentido, então, conta essa experiência que tem sido um testemunho de humanidade e ajudado a vida de muitas pessoas no mundo todo, né? E quem quiser estudar mais profundamente, a Sobral é um nome antigo. Sobral era a Sociedade Brasileira, por conta das leis, mudou para Associação. É a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana, com sede em São Paulo, que ministra cursos de logoterapia. Existem outras associações em outros estados, eu falo da Sobral, que é onde trabalho, 2 aulas também. A Sobral, então, é essa instituição, isso mesmo, que aparece aí na tela. Vocês procurem lá na internet Sobral Logoterapia, para não aparecer a cidade Sobral, né? Sobral Logoterapia,
E lá tem as informações e o e-mail também das pessoas que querem fazer uma formação. Nós estamos com uma turma de formação que começamos recentemente, vamos ter a continuidade aí daqui a 15 dias, então quem se interessar, a nível de pós-graduação, né? Lá tem todas as informações, pode buscar e a partir dali também, se ainda der tempo, acompanhar até a turma ou numa turma futura, para um estudo mais profundo aí. Claro. Eu agradeço mais uma vez aí o convite, José Maria e a equipe toda, o trabalho aí da Mariana, todos os amigos que vieram também, que participaram. Meu abraço aí para todos, tantos conhecidos que eu sei que estão por aí, e os novos também. E espero que realmente assim cada pessoa possa descobrir um pouco mais o sentido da sua própria vida, naquilo que está vivendo, com certeza. Como dizia Viktor Frankl, até nesse livro, apesar de tudo, sim, a vida. A vida sempre tem sentido, nós somos capazes de ir além de nós para descobri-lo. Essa capacidade de ir além de nós é que nos leva às nossas buscas mais profundas, sejam elas religiosas ou não, mesmo né, nas situações do dia a dia, mas nós temos essa possibilidade de descobrir. Então, espero que seja tudo de muito sentido e realizações para todas as pessoas aqui que nos acompanharam. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite para todos. Nós que agradecemos, muito obrigado. Quero também aqui, professora, recepcionar, agradecer pela presença dos amigos da Diocese do Campo Limpo, da Arquidiocese de São Paulo, muitas pessoas participando aqui da Diocese de Santa Amaro também. Também convidar você para o próximo sábado. Sábado próximo vai ter uma live também aqui, com um convidado também, às 21 horas. Então, coloca na tua agenda aí, próximo sábado, esteja conosco também. Eu agradeço a todos vocês, desde já convido para o próximo sábado, já divulga também para outras pessoas virem também participar conosco na próxima live, sábado que vem, às 21 horas. Professora Heloísa, Mariana, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.